Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. E chegou finalmente o mês de agosto. Nestes dias muitos de nós estamos de férias, uns já partiram, outros estão a fazer as malas. Jesus, há famílias inteiras na estrada, nos aeroportos, nos comboios, uns para a praia, outros para a montanha, outros para visitar familiares. Todos, Senhor, a descansar, e queremos muito contar com a tua ajuda. E rezamos também, logicamente, por aqueles que estão ainda a trabalhar, já regressaram das suas férias, ou terão as suas merecidas férias mais à frente. Quando preparava estes 10 minutos com Jesus, recordei a morte de Luís Represas. Talvez para alguns fique a memória de um dos grandes da música do nosso tempo. Rezo Jesus agora pela sua alma. Mas lembrei-me de uma das músicas do Estrovante, quando li o Evangelho de hoje, que nos conta esse encontro de João Batista com Herodes. Recorda assim o Evangelho. Herodes tinha mandado prender João e algemá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Porque João dizia constantemente a Herodes: não tinha permitido tê-la por mulher. Ou seja, João Batista censurava Herodes, porque ele vivia com a mulher do seu irmão. E conta-nos o evangelista que, embora quisesse dar-lhe a morte, Herodes tinha receio da multidão, que o considerava como profeta. E houve um dia que o rei Herodes fez anos e deu uma grande festa. E esta filha a sua sobrinha dançou diante dos convidados. Agradou de tal maneira a Herodes que este lhe prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. E ela foi perguntar à mãe e ela respondeu: dá-me agora, mesmo num prato, a cabeça de João Batista. Este pedido da mãe desta jovem deixou Herodes consternado, é assim que nos diz o Evangelho, ficou consternado. Mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Jesus, é terrível este Evangelho, acaba mesmo mal. Conta-nos o fim da história de João Batista. Não vemos apenas como morreu João Batista, mas descobrimos para quem é que ele viveu. O Evangelho termina com uma frase muito simples e diz: os discípulos de João vieram buscar o seu cadáver, deram-lhe sepultura e depois foram dar a notícia a Jesus. É uma frase discreta, mas comovente. Jesus, como é que tu receberias a notícia da morte daquele que era o teu primo, o teu amigo, aquele que te tinha apontado para o mundo? É a voz que prepara o caminho. Imagino aqueles discípulos, não sabem bem o que fazer, ficam sozinhos e ficam sem uma referência e vão procurar-te a ti, Senhor, porque sabem que em ti podem encontrar uma compreensão para este momento difícil. Jesus, quando a nossa vida fica às escuras, o melhor lugar continua a seres tu, para me explicar aquilo que às vezes me parece inexplicável. E disse que me tinha lembrado desta música do Estrovante quando li este Evangelho. A música é uma música que atravessou gerações, chama-se Perdidamente. Na verdade, trata-se de um poema de Florbela Espanca. E o primeiro verso diz: ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Quando ouvi esta música outro dia, Jesus, lembrei-me desta outra tua frase também conhecida: entre os nascidos de mulher não aparecer ninguém maior do que João Batista. Curioso, Jesus, ser maior. Tu utilizas a mesma palavra, maior. João não era maior porque tinha poder, nem porque tinha dinheiro, nem porque tinha muitos followers. Mas, aliás, ele acabou sozinho na prisão, sem poder defender-se, sem milagres, sem aplausos.
Então, Senhor, porque é que é o maior? Senhor, porque a medida da grandeza não é só aquilo que temos, mas aquilo que damos. João foi grande porque toda a sua vida apontou para ti. Nunca quis ser o protagonista, estar no centro. Quando todos o seguiam, dizia: Eis o Cordeiro de Deus. E acrescentava: é preciso que ele cresça, que eu diminua. Senhores, que contraste com o nosso mundo. Hoje, quase todos queremos ter essa influência, essa visibilidade. E João quer exatamente o contrário. E gostava, senhores, de olhar para esta música e ver nela mais ideias para a vida de João Batista. Diz o poema, a música, Rei do reino de Aquém e de Alendor. João conheceu esse reino. A vida de João não foi cómoda, ele foi preso, foi humilhado, foi esquecido e finalmente morto. Há uma enorme diferença entre sofrer porque a vida corre mal e sofrer porque se ama. João sofre porque ama a verdade. Ama Herodes, ama-te a ti, Senhor. E quando ele diz a Herodes: olha, não te é permitido ter a mulher do teu irmão, ele não quer humilhá-lo, ele quer libertá-lo. A verdade nunca é falta de caridade. Pelo contrário, às vezes só quem ama muito tem a coragem de dizer a verdade. E Herodes sabe que João tem razão. E o Evangelho diz que ele ficou consternado, mas prefere salvar a imagem diante dos convidados. João perde a cabeça, mas Herodes perde a liberdade. Porque quem vive dependente da opinião dos outros acaba sempre por fazer aquilo que não quer. E depois essas palavras centrais: e é amar-te assim perdidamente. João vive exatamente assim, perdidamente, sem cálculos, sem plano B, sem negociar a consciência. E também nós hoje somos convidados a perguntar-nos: por quem é que eu vivo perdidamente? Pela minha família, ou pelo trabalho, pelo sucesso, pelo dinheiro, pela imagem, pelas férias perfeitas, ou por ti, Senhor? Talvez estas férias ou estes momentos um pouco mais calmos possam nos convidar a fazer esta pergunta: o que é que eu estou disposto a perder por Cristo? Eu tenho medo de ser católico na praia, tenho medo de meter Deus nas minhas diversões. Ele está nas minhas diversões, Ele quer que eu me divirta, Ele quer que eu descanse. Mas perguntemos-nos: Deus orgulha-se das coisas que eu faço nestas férias? E depois termina, não é? E é seres alma e sangue e vida em mim. João derrama o seu sangue e pouco depois será Cristo quem derramará o seu. E em cada missa, Jesus, recebemos esse teu sangue, o teu corpo preciosos. Os mártires ensinam-nos precisamente isso, que a Eucaristia não termina quando acaba a missa. Continua quando fazemos da vida uma missa, uma oferta, quando damos o nosso tempo, quando escutamos, quando servimos, quando perdoamos, quando renunciamos ao nosso egoísmo. Quando fazemos da nossa vida estas palavras que ouvimos: este é o meu corpo que será entregue por vós. Assim serão umas boas férias. Este sou eu que será entregue pelo descanso dos outros. E termina a música dizendo: e dizê-lo cantando a toda a gente. É impossível não pensar em João Batista. Toda a sua vida foi isto: apontar para Cristo. Nunca guardou Jesus para si. E também hoje continua a fazê-lo. Quantas pessoas ao longo dos séculos encontraram Cristo através do testemunho de João Batista? Em Portugal, basta pensar na devoção popular de tantas terras que celebraram recentemente a festa de São João Batista, no Porto, em Braga, em Vila do Conde, em Famalicão, em tantas cidades, paróquias, milhares de pessoas pronunciaram este nome 2000 anos depois. Mesmo quem talvez esteja longe da prática da fé, continua a recordar João Batista. E é uma grande oportunidade para nós. Talvez Jesus, neste verão, num jantar de família, numa caminhada, numa conversa à beira-mar ou numa peregrinação, Deus nos peça também uma coisa muito simples: fala-me aos teus amigos, fala-me de ti aos teus amigos, sem discursos, sem impor-te, mas com a naturalidade do João. Convidar um amigo para ir à missa, dar uma palavra de esperança, benzer à mesa a refeição antes e agradecer no final, fazer uma visita a um santuário, uma oração simples em família, rezar o mistério do terço ou o terço completo.
É assim que o Evangelho se continua a espalhar. E é assim que nós também espalhamos, Jesus, a tua vida, dizê-lo, cantando a toda a gente. Hoje fazemos nossas essas palavras e é amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Senhor, que ao regressarmos a casa depois destas férias possamos voltar mais bronzeados, talvez, mas sobretudo mais próximos de Ti. E que São João Batista, como Nossa Senhora, nos ajude a descobrir a verdadeira felicidade, que não está em viver para nós mesmos, mas para viver perdidamente por Ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.